Existem lugares que não gostam de ser observados. Histórias reais que terminaram sem explicação. Aqui, nada é inventado. Tudo foi registrado. Você está no Kael. Antes de continuar, se esse tipo de história te prende, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda o Kael a continuar documentando o que muita gente prefere ignorar. A Terra parece sólida, estável e previsível, mas essa impressão depende de onde se olha. Porque existe um ponto no planeta onde a gravidade é mais fraca, não por metros, não por centímetros, mas por milhões de quilômetros quadrados. Não é um buraco visível, não é uma falha aberta, e não pode ser percebido a olho nu. Ainda assim, ele está lá, registrado, medido e confirmado, e ignorado por quase toda a humanidade. Essa anomalia fica no Oceano Índico, ao sul da Índia e do Sri Lanka. É conhecida oficialmente como Anomalia Geoidal do Oceano Índico, ou simplesmente IOGLA. Nesse ponto, o nível médio do mar é cerca de 106 metros mais baixo do que deveria ser. Não por falta de água, mas porque a gravidade ali não consegue mantê-la no mesmo nível. O oceano, literalmente, afunda. A descoberta não veio de mergulhadores, nem de exploradores, nem de relatos antigos. Veio do espaço. Satélites da NASA e da Agência Espacial Europeia, ao mapear o campo gravitacional da Terra, detectaram algo fora do padrão, uma depressão gravitacional gigantesca, a maior já registrada no planeta. Por décadas, os dados estavam ali, mas não faziam sentido, porque, em teoria, a gravidade da Terra deveria ser relativamente uniforme. Variações pequenas são normais, causadas por montanhas, placas tectônicas e diferenças na densidade das rochas, mas não algo dessa escala. Para entender o problema, é preciso entender algo simples. A Terra não é perfeitamente redonda. Ela é irregular, levemente deformada pela rotação e pela distribuição de massa em seu interior. Esse formato real é chamado de geoide, e o geoide do Oceano Índico tem uma falha profunda. Durante anos, cientistas tentaram explicações superficiais: correntes oceânicas, temperatura da água, salinidade. Nenhuma delas sustentava os números. O efeito era grande demais, persistente demais e antigo demais. Então a pergunta mudou. O problema não estava no oceano, estava embaixo dele. Em 2023, um estudo liderado por geofísicos da Índia, publicado na revista Geophysical Research Letters, trouxe a explicação mais sólida até hoje. Segundo os dados, a anomalia é causada por estruturas de baixa densidade no manto terrestre. Em termos simples, existe uma região sob o Oceano Índico, onde o material do interior da Terra é menos denso do que o normal. Menos massa significa menos atração gravitacional. Essas estruturas são chamadas de plumas mantélicas antigas, colunas de material quente que sobem lentamente do manto profundo. Elas não chegam à superfície, mas alteram tudo ao redor. Modelos indicam que essas plumas se formaram há cerca de 140 milhões de anos, na época em que o supercontinente Gondwana começava a se fragmentar. Ou seja, essa anomalia não é recente, ela não está crescendo agora. Ela existe desde antes da extinção dos dinossauros e permaneceu invisível até a era dos satélites. Mesmo com essa explicação, algo ainda incomoda os pesquisadores. Ao simular o manto terrestre, os modelos não se encaixam perfeitamente. As plumas explicam parte da anomalia, mas não toda. Há regiões onde a gravidade é ainda mais fraca do que o previsto, como se houvesse mais de uma camada de irregularidade, como se o manto naquele ponto tivesse uma história mais complexa do que o restante do planeta. Outro dado chama a atenção. A anomalia está localizada próxima a uma zona de intensa atividade tectônica antiga. Ali ocorreram movimentos colossais de placas, subducções e rupturas continentais. Alguns geólogos levantam a hipótese de que fragmentos densos da crosta antiga afundaram de forma irregular no manto, criando vazios relativos acima deles. Não buracos, mas regiões de desequilíbrio, como um prédio com fundações assimétricas. Ele permanece de pé, mas nunca está completamente estável. E aqui entra a parte que raramente é dita. Essa anomalia afeta satélites, não de forma perigosa, mas de forma mensurável. Órbitas precisam ser corrigidas, cálculos ajustados. Sistemas de navegação de alta precisão levam essa região em consideração. A Terra, naquele ponto, exige correções. Do ponto de vista humano, nada parece acontecer. Navios passam, o mar se move e o céu permanece o mesmo.
Mas isso é exatamente o que torna o fenômeno inquietante. Porque ele prova algo simples. Existem falhas planetárias que não produzem som, não produzem luz e não produzem sinais visuais. Elas apenas existem. Alguns pesquisadores levantaram hipóteses mais ousadas no passado, como colapsos internos antigos ou impactos massivos de meteoros no oceano primitivo. Essas ideias foram descartadas por falta de evidências diretas. Nenhuma cratera, nenhum resíduo consistente. Mas o fato é que mesmo hoje não existe consenso absoluto. A explicação atual é a melhor disponível, não a definitiva. E isso nos leva a um ponto desconfortável. Se uma anomalia gravitacional do tamanho de um continente passou despercebida por quase toda a história humana, o que mais existe sobre os oceanos que ainda não sabemos medir direito? O Oceano Índico não emite avisos, não há placas, não há registros históricos. Mas ali, a Terra não se comporta como deveria. Não de forma violenta, não de forma imediata, mas de forma constante. Silenciosa. E talvez seja isso que torna esse lugar inquietante. Porque ele não ameaça, não chama a atenção, não assusta. Ele apenas prova que o planeta em que vivemos não é tão estável quanto gostamos de acreditar, e que mesmo agora, há partes da Terra onde a gravidade não é exatamente a mesma.